Olha, antes de começar o vídeo, um recado. Coloca na sua agenda amanhã, dia de Corpus Christi, às 15 horas, uma live eu farei com o Lula. O Lula. Lula aceitou finalmente fazer uma live com os youtubers. Vou estar eu, Lula e mais outros youtubers. E, além dessa live, a gente vai tentar começar um contato para que mude a comunicação do PT e na esquerda, para que a esquerda passe a se modernizar e usar mais as redes sociais. Tomara que tudo dê certo. E aí, também abrindo esse caminho com o Lula, a gente pode abrir conversa para que ele faça lives também com outros youtubers, como o Samuel Borelli, o Aqui é Santarém, o Rony Telles, o Portal do José, que também tem muita audiência, são extremamente competentes e ainda não tiveram oportunidade de fazer uma live com o ex-presidente Lula. E estão tentando, não pense que não estão tentando. Então, amanhã, às 15 horas, eu espero todo mundo aqui no canal. A live vai ser transmitida aqui e também no canal do Lula. Então, amanhã às 15 horas. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é o Barroso tá indo pra cima do Bolsonaro. O Barroso, amiguinho do Sérgio Moro, tá indo pra cima do Bolsonaro. Ontem o Barroso participou de um evento online e ele fez um discurso para bater, ele espancou o Bolsonaro no discurso. A gente sabe que o discurso do Bolsonaro ultimamente é o quê? As mortes estão aumentando, a economia tá um desastre total, deve ser o país com a pior economia do mundo em 2020, deve ser o Brasil. Até o atual momento, o Brasil tem a quinta pior economia do mundo inteiro, de mais de 190 países que foram medidos, o Brasil é o quinto pior. E o Bolsonaro, o discurso dele é o que? É culpar o STF. Ele fala, não, o STF deu poder para os governadores. Então a culpa é dos governadores, a culpa não é minha. É mentira. Os governadores não têm poder de aumentar o auxílio emergencial. Não foram os governadores que deram 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Não foram os governadores quem pressionaram o Congresso e quem enviaram para o Congresso o projeto de lei que deu mais 979 bilhões para os bancos. Só esse dinheiro que o Bolsonaro deu para os bancos dava para pagar mais ou menos 8 mil reais por pessoa. Ou pagar o auxílio emergencial de 600 reais para todos os brasileiros vivos por 15 meses. É isso que dava para fazer o dinheiro que o Bolsonaro deu para os bancos. E o STF... Agora, o Barroso, que é o presidente do TSE, que tem poder de caçar a chapa do Bolsonaro e também é do STF, ele resolveu responder e ele espancou o Bolsonaro. Vou falar as palavras do Barroso e o que esperar dos julgamentos no TSE, onde o Bolsonaro teve uma importantíssima derrota ontem. Ontem foi um grande dia do julgamento no STF, que hoje vai julgar algumas coisas e também será um grande dia hoje. Mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final no Bolsonaro? É um segundo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundo, é de graça se inscrever. O Bolsonaro, a gente sabe que ele usa muito as redes sociais. Eu falei aqui, ele tem mais de 15 mil grupos no WhatsApp, são todos coordenados por pessoas que são pagas com dinheiro público. Eles produzem, tem muita gente produzindo fake news e produzindo memes e sempre distorcendo a realidade. Por exemplo, quando o Bolsonaro fala que a culpa é dos governadores do STF, eles produzem 1 trilhão de memes para jogar nos grupos do WhatsApp, alguns com piada, outros mais sérios. Para quê? Porque quando eles bombardeiam as pessoas com essa narrativa, eles usam diversos argumentos diferentes. Aí você talvez não seja convencido por um dos argumentos, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, um deles acaba convencendo o cidadão despolitizado. Eles furam a bolha da direita muito facilmente e atingem o cidadão despolitizado. Para quebrar as mentiras no meio, é simples. Um segundinho você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo tá bombando e vai mostrar o vídeo para mais gente. Mais gente vai vir aqui, vai se inscrever no canal, o algoritmo mostra para mais gente e aí vira uma bola de neve, a gente vai quebrando pouco a pouco as mentiras deles com a verdade. E vale lembrar, os vídeos aqui no canal são quase todos desmonetizados, o YouTube não paga nada para os canais de esquerda, enquanto os da direita estão ganhando uma nota de dinheiro público. Então a diferença é muito grande, se inscrever é um segundo e você ajuda muito. Agora, vamos falar, olha só a frase do Barroso na live, no evento que ele fez ontem online. Ele falou, a culpa do Brasil ter uma das piores economias do mundo é porque o STF, o Alexandre de Moraes, não deixou o Bolsonaro expulsar os venezuelanos? Para quem não lembra, faz algum tempo o Bolsonaro tentou expulsar todos os funcionários da Embaixada da Venezuela no Brasil e mandá-los de volta para a Venezuela. Mas o STF, o Alexandre de Moraes, falou, gente, estamos no meio de uma pandemia, isso vai ser
nem é o problema de ser uma afronta a um país vizinho. O problema é que isso vai ser um risco enorme à saúde dessas pessoas, serem todos deportados, expulsos do país e voltando para outro país, viajar agora no meio dessa pandemia. Então não, deixa eles aqui mais um tempo, depois da pandemia a gente vê o que faz. Isso foi o que o STF fez. E o Bolsonaro começou a criticar o STF, falar que ele não pode nem tomar uma decisão e tal. Aí o Barroso falou, a culpa do real ser a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020 é porque o STF não deixou o Bolsonaro fazer uma coisa ou outra. A culpa de mais de 35 mil mortos, já são 37 mil mortos nessa pandemia é porque o STF não deixou o Bolsonaro enfiar cloroquina em todo mundo, não com essas palavras, mas realmente, o Bolsonaro queria colocar a cloroquina no rabo de todo mundo e dane-se. A culpa é do STF ou a culpa é do governo federal que não soube agir? Porque vamos comparar o Brasil com a Argentina. A Argentina tem uma população 5 vezes menor, ok? O primeiro caso na Argentina, a primeira morte, foram mais ou menos no mesmo dia aqui no Brasil. Então, a desgraça dessa pandemia começou ao mesmo tempo no Brasil e na Argentina. A Argentina, com uma população 5 vezes maior, a Argentina tem um número de casos e mortes 5 vezes menor, desculpa. Tem um número de casos e mortes 5 vezes menor? Não. Tem um número de casos e mortes 50 vezes menor. A proporção é escandalosa. O número de mortes do Brasil em proporção à população do Brasil e até o número de testes feitos, que a gente sabe que o Brasil está testando pouco, é muito grande. O Brasil está uma desgraça. A economia do Brasil, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, disparado em 2020. Isso já vinha desde antes da pandemia. O Brasil anunciou que tinha um PIB de 0,6% no ano passado. PIBinho. Eu lembro quando a Dilma teve um PIB de 2,5% de crescimento. Lembro da Miriam Leitão no Globo News e os outros urubólogos do Globo News metendo pau no governo da Dilma. E quando a Dilma teve um PIB de 2,5%, os países europeus estavam todos em recessão, com -3, -4, -2, era motivo para comemorar. E o Brasil crescendo. Meteram o pau falando que era PIBinho, que era uma porcaria. Aí o Bolsonaro teve PIB de 0,6%, bem pequenininho, enquanto o resto do mundo está crescendo 3, 4, 5% no ano passado. Ninguém criticou, ninguém chamou de PIBinho. PIBinho do Bolsonaro, para piorar, o Financial Times, que é a revista de economia mais importante do mundo ao lado do The Economist, publicou uma matéria de capa editorial, editorial quer dizer, é a opinião da revista, falando que os economistas não acreditam nos dados do PIB do Brasil. Quer dizer, em palavras bem sutis, o Financial Times falou: o governo brasileiro falsificou dados do PIB. O Brasil não cresceu 0,6% e explicou por quê. Falou que os dados de exportações, importações, de tudo mais, não batem com o Brasil crescer 0,6%. Isso foi no fim do ano passado, antes da pandemia. E o Barroso foi para cima, começou a criticar o governo Bolsonaro e defendeu todas as decisões do STF que o governo Bolsonaro está criticando tanto. Agora vale lembrar, o Barroso, quando ele fez isso, o Alexandre de Moraes aplaudiu. É do Barroso e é do Alexandre de Moraes, é dos dois. São os dois votos que faltam para continuar a investigação que vai caçar a chapa do Bolsonaro. A investigação tá 3-2, eu falei isso aqui ontem à noite no vídeo, postei o vídeo quase meia-noite, porque foi a hora que saiu, que acabou a votação. 3-2 contra o Bolsonaro, faltam 2 votos. Se um deles votar contra o Bolsonaro, já tem maioria para continuar a investigação para caçar a chapa do Bolsonaro. Então, olha só quem são os dois. É o Alexandre de Moraes, o mais atacado, aquele que foi ameaçado pela Sara Giromini, pela Sara do Gado 300, e o Barroso, que é amiguinho do Moro e que agora está espancando o Bolsonaro nas suas declarações. Além disso, calma, o STF vai votar hoje a continuação do inquérito das fake news. E tá todo mundo dizendo, saiu hoje na Veja, saiu na Folha, saiu no Estadão, gente que conversou com ministros e com assessores dos ministros do STF, dizendo o STF vai reforçar o inquérito das fake news. Não vai acabar. O governo Bolsonaro quer que acabe o inquérito das fake news. Tá desesperado o governo Bolsonaro. A mamata tá acabando. Eles estão desesperados. O governo Bolsonaro quer que acabe. O STF, além de não acabar, vai reforçar o inquérito das fake news. A coisa vai começar a ficar cada vez mais feia. O Bolsonaro está desesperado, ele começou a usar a Polícia Federal como polícia particular dele. Ele foi atrás do Witzel, o Witzel recuou e está tentando se aproximar do Bolsonaro.
O Bolsonaro falou que não quer reaproximação com o Witzel, que tá para sofrer impeachment no Rio de Janeiro. A chance dele sofrer impeachment é muito, muito grande e vai acabar preso. O Witzel vai acabar preso. Olha o que eu tô falando. Bem capaz. Hoje a PF foi na casa do filho do Jader Barbalho. Filho de quem, né? Tinha gente que achou que o cara não tinha corrupção com ele. Filho do Jader Barbalho, no Helder Barbalho. A PF já foi na casa dele, bloquearam 25 milhões em bens dele, já tá ferrado lá o Helder Barbalho, e a Carla Zambelli falou, nos próximos dias o Dória que se cuide. Não com essas palavras, falou que nos próximos dias ela prevê, tem interferência na Polícia Federal. A Polícia Federal virou um puxadinho do Palácio do Planalto. Não toda a Polícia Federal, mas é isso. Muitos na Polícia Federal estão fazendo o que o Bolsonaro manda e dane-se. E aí fica uma coisa que eu queria que o pessoal da esquerda deixe nos comentários. Por que o PT não fez isso? Não de proteger aos amigos, mas por que na época que a Dilma, imagina, comecinho de 2015, quando o Aécio estava pedindo recontagem dos votos, foi ali que começou o golpe. E se a Polícia Federal fizesse uma operação de busca e apreensão na casa do Aécio? Você acha que o Aécio, comenta aí, você acha que o Aécio é uma pessoa ilibada, que ele não tem nada a esconder, que ele é uma pessoa que não tem nada a ver com corrupção? E se a Polícia Federal em 2015 fizesse uma operação contra o Aécio? E se em 2015, no finzinho do ano, quando o Temer escreveu aquela carta, a Polícia Federal fizesse uma operação na casa do Michel Temer para investigar os crimes dele? Você acha que ia ter golpe? Se a Polícia Federal fosse na casa dos peixes grandes da oposição, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele vê oposição aqui, oposição ali, e ele sabe que ele é bandido, mas os opositores são tão bandidos quanto ele. Então o que ele faz? Ele vai atrás dos bandidos. O governo do PT não, falava, não, estamos dando autonomia às instituições. É o que acontece quando você dá autonomia às instituições. As instituições se aparelharam com o inimigo. E agora as instituições estão todas aparelhadas com o Bolsonaro. Não todas, que o STF não está mais. Mas a Polícia Federal, boa parte dela, está dividida no meio, está aparelhada com o bolsonarismo. Porque deram autonomia demais. Não é para dar autonomia 100%. Um governo honesto não tem que dar autonomia 100% para a instituição, porque senão são seres humanos, eles vão ser comprados. É isso que aconteceu nos governos do PT, foram comprados pela oposição, participaram de um golpe, a Polícia Federal fez grampo ilegal contra o Lula e contra a Dilma, um juiz de primeira instância liberou esses grampos ilegalmente, não aconteceu nada com ele, até virou ministro, ajudou a eleger o Bolsonaro e agora é ele que reclama que a Procuradoria o Sérgio Moro reclama que a Procuradoria está indo atrás dele, que desarquivaram uma denúncia do Tacla Duran contra ele, tem prova do Tacla Duran, esse é o problema. Por quê? Porque o Bolsonaro não é bobo. O Bolsonaro quer ser ditador, mas ele percebeu uma coisa, os inimigos dele, na direita, são todos corruptos. Você vê que não tem operação contra o PT, porque ele sabe que não acha nada. Ele sabe que tudo que era para ter contra o PT já teve. E precisou o Sérgio Moro ficar em conluio com o Dallagnol para poder prender o Lula, para o Lula não ganhar a eleição. Aí o Bolsonaro faz o quê? Peraí, meus inimigos da direita são tão sujos quanto eu ou mais. Vamos mandar a Polícia Federal investigar todo mundo. Olha só o que acontece. E aí o Witzel já arregou. Só que o Bolsonaro não quer a aproximação do Witzel, que ele sabe que o Witzel tá para cair. E no momento que o Witzel cai, ele vai preso. Ou ele vai preso ou ele vai ter que fugir, porque o Witzel tá sujo. O Witzel tá com medo da mulher dele ser preso mais até do que ele, porque os negócios estão todos na empresa da mulher dele. A coisa tá muito, muito feia para os opositores do Bolsonaro, porque a Polícia Federal virou um puxadinho do Palácio do Planalto. Então, que a esquerda aprenda na próxima vez, quando eu tiver uma oposição corrupta, vai para cima da oposição também. Eu não tô falando, vamos aparelhar tudo quando a esquerda chegar no poder. Não. É bom investigar os seus próprios, porque assim você expurga o mal e fica um governo sem corrupção. Mas, principalmente, é bom ir atrás da oposição suja. A coisa mais horrível do mundo é levar um golpe de uma oposição suja. Extremamente suja, no caso, tinha até áudio do cara falando, vamos dar um acordo nacional com o Supremo e com tudo. Lembra disso, do áudio do Romero Jucá? Romero Jucá não foi preso, Michel Temer ficou poucos dias preso, tá solto, Aécio Neves tá solto. Hoje a PF foi na casa da irmã do Aécio Neves de um processo de trocentos anos atrás, que com certeza vai prescrever antes do fim. E o Bolsonaro, desesperado, ele sabe que ele também é sujo, ele sabe disso. E ele sabe que o STF está indo atrás dele, porque o STF não vai deixar o Bolsonaro ser sujo e tentar dar um golpe. Por quê? Porque o mercado financeiro não quer. Quando eu falei que o Financial Times falou em editorial, o Financial Times também
fez um editorial no domingo, que eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. O New York Times fez um editorial hoje, matéria de capa do New York Times, sobre o governo Bolsonaro. O mercado financeiro não quer Bolsonaro, porque ditadura é ruim para os negócios. Então o Bolsonaro, ó, tchau, tá com os dias contados e ele tá desesperado. A única coisa boa que o Bolsonaro vai fazer entre hoje e ele cair é isso, é ajudar a prender os outros bandidos da direita. Então nessa briga toda da direita, eu torço pra briga. E você torce pra quem? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Um segundo se inscrever, um segundo. E amanhã, às 15 horas, minha live com o Lula, também com outros youtubers, vai estar o Rogério Anetabliano, vai estar o João Antônio do Clique Política, vai estar o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, o Miro, do Blog do Miro, e falta um nome, ou será que não falta? São 6. E vai estar o Léo Stoppa, quase que eu esqueço do Léo Stoppa. Então, amanhã às 15 horas. Falou!